A Audi gastou bilhões, contratou um dos melhores novatos da geração e chegou à Fórmula 1 prometendo revolucionar o esporte. 3 corridas depois, o próprio piloto descreveu as largadas com uma única palavra: terrível. Se você quer entender por que isso aconteceu, quem tem culpa e o que está sendo preparado para Miami, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque essa é uma das histórias técnicas e políticas mais complexas que a Fórmula 1 já produziu em uma estreia de fabricante. Com quase 5 semanas de pausa forçada antes do GP de Miami, a Audi está fazendo algo que não conseguia desde o início da temporada: parar de apagar incêndios e finalmente planejar o futuro. Gabriel Bortoleto afirmou que o recesso vai permitir sessões cruciais no simulador para compensar o tempo perdido em pista. Mattia Binotto foi ainda mais direto. Desde os testes de inverno, a equipe estava completamente absorvida em resolver um problema para então poder pensar no seguinte, sem espaço real para desenvolver o carro. Binotto admitiu que a preparação para cada corrida consumiu recursos de forma desproporcional e que a pausa de abril será fundamental para reorientar o foco. Não apenas corrigir o que está errado, mas construir o que precisa evoluir. Isso parece animador na teoria, mas quando você entende a profundidade técnica do que está errado com esse motor, a palavra desenvolvimento começa a soar mais como esperança do que como plano concreto. Antes de qualquer coisa, é preciso entender o tamanho do que a Audi construiu e, principalmente, o que ela não construiu direito. Os dados de volta rápida mostram que as curvas não são o problema. O chassi é competitivo. Bortoleto chegou ao Q3 em 2 das 3 primeiras corridas, resultado notável para uma equipe estreante. Hülkenberg ficou em 11º 2 vezes. O carro anda nas curvas. O problema é que a Fórmula 1 não é disputada só nas curvas. No Japão, Bortoleto e Hülkenberg largaram em 8º e 13º, respectivamente. Ao final da primeira volta, estavam em 13º e 19º, 21 posições somadas perdidas em uma única volta. E isso já aconteceu 6 vezes seguidas ao longo das 3 primeiras corridas. Não é coincidência, não é erro dos pilotos, é um padrão. Após mais uma largada desastrosa em Suzuka, Hülkenberg usou pela primeira vez uma palavra específica para descrever o problema: arquitetura. Quando um piloto de Fórmula 1 usa esse termo para falar de um problema de corrida, você está olhando para algo que não se resolve com uma atualização de fim de semana. O coração do problema tem nome técnico e uma história politicamente constrangedora. O motor da Audi sofre com um turbocompressor de grande porte, que gera inércia significativa, atrasando a chegada do boost nos momentos de aceleração intensa. Esse atraso é devastador exatamente quando mais importa, na largada. Mas essa escolha não foi acidente de engenharia. Foi consequência direta de uma decisão política que a própria Audi forçou. Durante as discussões sobre a arquitetura das unidades de potência de 2026, a Audi foi a principal voz pela eliminação do MGU-H do regulamento, o componente responsável por converter o calor dos gases de escape em energia elétrica e, entre outras funções, manter o turbocompressor girando na rotação ideal, mesmo fora das zonas de aceleração. Como a Audi não tinha experiência com essa tecnologia em nenhuma de suas categorias no automobilismo, a marca chegou a ameaçar desistir da entrada na Fórmula 1 caso o MGU-H fosse mantido. A FIA cedeu. O componente foi eliminado do regulamento. O MGU-H era capaz de operar em modo reverso, usando energia elétrica para girar o turbo até a rotação ideal e minimizar o turbo lag, exatamente o problema central que a Audi enfrenta hoje nas largadas. A equipe lobou contra a tecnologia que teria resolvido seu maior problema atual, e nenhuma das rivais teve pena. A Ferrari votou contra qualquer mudança no procedimento de largada que beneficiasse equipes com turbos mais lentos, argumentando que projetou sua unidade de potência de 2026, justamente levando esse fator em conta. As rivais sabiam o que estava por vir.
Chegou a ser proposta uma solução temporária de atrasar a largada em 10 segundos para que os motores chegassem à rotação necessária, a cerca de 100.000 RPM que o turbo precisa para operar na eficiência total. A solução resolve metade do problema, literalmente. Some tudo isso à ausência de algo que qualquer fabricante iniciante precisaria desesperadamente de: dados de outros carros. Diferentemente de Mercedes, Ferrari e Red Bull Powertrains, a Audi não tem uma segunda ou terceira equipe cliente no grid para fornecer informações incrementais de desenvolvimento. Cada problema descoberto em corrida chega com um atraso que os concorrentes simplesmente não enfrentam, porque eles têm 4 ou 5 carros coletando dados simultaneamente em condições reais de pista. A lista de problemas ao longo das 3 primeiras corridas foi crescente e dolorosa. Na Austrália, Bortoleto terminou em nono após uma quebra na qualificação que eliminou qualquer chance de brigar por mais. Hülkenberg nem saiu do grid por falha técnica. Na China, o motor do alemão falhou na corrida sprint na 13ª volta. A Audi tomou a decisão de trocar os 2 propulsores ao mesmo tempo, inclusive o de Bortoleto, como medida preventiva, e o brasileiro foi impedido de largar na corrida de domingo. No Japão, os 2 largaram mal e nunca recuperaram o tempo. Apesar de tudo, tanto Bortoleto quanto Hülkenberg têm mantido um tom construtivo sobre o projeto. O brasileiro foi honesto e direto. Os dados mostram que o chassi é competitivo, que as curvas não são o problema, e que estar minimamente competitivo com o primeiro motor da Audi na história da Fórmula 1, sem nenhuma equipe cliente para dividir o desenvolvimento, já é algo para ser reconhecido. É uma fala madura para um piloto de 21 anos em sua primeira temporada completa na categoria. Mas ela também deixa no ar uma pergunta que ninguém na equipe responde com clareza. Competitivo comparado com quem, exatamente? O problema, como Binotto deixou claro, não é potência bruta nas retas. É como o carro entrega essa potência em situações reais de corrida. Ultrapassagens, defesa de posição, gestão de bateria no momento em que a pressão é máxima. Quando a bateria começa a esvaziar, o carro fica vulnerável e não sobra margem. Com 50% da potência total dependendo do sistema elétrico, uma bateria no limite significa praticamente metade do motor fora de operação. Administrar isso enquanto tenta pontuar contra 20 carros com pilotos experientes é um exercício que os próprios pilotos descrevem como mentalmente exaustivo. Jonathan Waitley, contratado da Red Bull com 2 décadas de experiência como diretor esportivo, incluindo um papel ativo nas decisões controversas do título de 2021 em Abu Dhabi, foi o principal reforço estratégico da Audi para essa era e saiu do cargo depois de menos de 1 ano. A saída aconteceu 5 dias após supervisionar sua última corrida no comando da equipe, no GP de China. O timing não poderia ser pior para uma equipe já sobrecarregada de problemas técnicos. Hülkenberg, num raro momento de transparência, chegou a dizer que a saída de Whitley resolveu um problema fundamental interno, o que levanta a questão óbvia que ninguém respondeu ainda. Qual era esse problema? Binotto assumiu o comando total, acumulando as funções de chefe do projeto e diretor da equipe, e está usando as semanas antes de Miami para tentar transformar uma crise em oportunidade. Há uma ferramenta regulatória que pode mudar o cenário e que o paddock inteiro acompanha de perto: o ADU, o Sistema de Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento. O mecanismo avalia o desempenho de cada motor a cada 6 corridas. Fabricantes entre 2% e 4% abaixo do benchmark recebem uma atualização extra. Aqueles mais de 4% abaixo recebem 2, ou seja, quanto mais atrás a Audi estiver da Mercedes em potência pura, mais chances de desenvolvimento ela ganha. Mas o calendário complicou tudo. Com o cancelamento das corridas da Austrália e da Arábia Saudita, a primeira avaliação do ADU pode não acontecer até Mônaco, no início de junho, adiando qualquer possibilidade de upgrade de motor para pelo menos a metade da temporada. O próprio Binotto foi claro sobre o horizonte de tempo do projeto. O objetivo não é 2026, é 2030.
A equipe sabia desde o início que o maior desafio seria a unidade de potência e onde haveria mais a ganhar em performance ao longo dos anos. É uma declaração honesta. É também uma declaração que qualquer torcedor deveria ler com atenção. A Audi está construindo para o futuro enquanto Bortoleto corre no presente. E é exatamente no presente que Miami vai ser um teste real. O circuito da Flórida tem 3 zonas de reta longa e um formato de sprint que comprime o tempo de adaptação ao mínimo. Se as semanas de pausa produziram um motor com largadas menos catastróficas e um Bortoleto que aproveitou o simulador em Hinwell para extrair décimos, que no carro real ainda não existem, então esse recesso foi o divisor de águas que a equipe precisava. Se não, Miami vai deixar muito mais claro o tamanho do buraco em que as 4 argolas se meteram, e a pergunta vai ganhar um peso diferente. Uma equipe que lobou para eliminar exatamente a tecnologia que mais precisaria hoje, consegue construir um motor campeão até 2030? Essa resposta Miami não vai dar, mas ela vai indicar o caminho. Bortoleto está no simulador em Hinwell. Binotto está nos bastidores tentando transformar pressão em estratégia, e a Audi está prestes a mostrar se as 5 semanas de pausa foram suficientes, ou se o problema é fundo demais para qualquer recesso resolver. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa temporada com a profundidade que ela merece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também vive obcecado com Fórmula 1. Cada corrida de 2026 vai ter mais surpresas do que a anterior, e a maioria delas ainda não chegou. A gente se vê em Miami.